A mensagem de Deus, por favor. Bom dia, pessoal. Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Donizete Alcântara. Eu sou missionário, eu prego a palavra de Deus pelo Brasil. Deixando uma mensagem de Deus para alertar o ser humano a se preocupar com o reino espiritual. Jesus já lhe deu uma ordem aos seus discípulos. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e diante. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e não crê, porém, será condenado. Amados irmãos, há mais de 2000 anos Jesus deixou essa ordem para os seus discípulos, e a palavra de Deus é viva, e ela vem dia após dia se cumprir. É por isso que nós estamos pregando essa palavra. Primeira dose. Pregando essa palavra de Deus por 20 estados brasileiros. Nós temos vindo aí do estado da Paraíba, pregando pelo Brasil inteiro. Uma palavra de alerta. Sou para o cameraman. povo se preocupar com o reino espiritual. Porque existem dois caminhos, Jesus falou. O jovem está gravando aqui, porque eu tenho um canal lá no YouTube que chama Projeto Cristo é Vida. E nós colocamos essa mensagem de Deus lá, para que o ser humano se oriente a buscar o reino dos céus. Você já vai estar lá dentro mesmo? A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto a Ele enquanto está. Não, mas... Infelizmente a humanidade não tem se preocupado Gravei com a seu sua nariz. alma. Infelizmente, mesmo vendo essa pandemia, matando mais de meio milhão de pessoas só no Brasil, o ser humano ele não se preocupa com a sua alma. Ele não se preocupa de buscar ao Senhor. Ele não se preocupa de crer em Deus. A humanidade ela está de uma forma tão grande, de uma cegueira espiritual tão tremenda. Isso é uma profecia bíblica que Jesus profetizou que nos últimos tempos o príncipe desse século, que é o diabo, Satanás, ele cegaria o entendimento de muitos. Você vê primeiro, quando nós trazemos uma palavra de alerta, o Espírito Santo me mostra corações de pedra aqui, que não se preocupa, mesmo ouvindo uma palavra tão dura, não se preocupa com o reino celestial. Jesus falou sobre os dois caminhos. Ele disse: estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que o encontram. Amados, esse caminho estreito e apertado é o próprio Jesus. Livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. O caminho de Jesus é estreito por quê? Porque para entrar por ele, primeiro você tem que ouvir a palavra que eu estou pregando. Para quê? Para gerar fé no seu coração. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E você tendo fé, você confessar Jesus, aceitou morrer. Porque ele disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Ele disse: todo aquele que se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei dele no dia do juízo. O ser humano é corpo, alma e espírito, irmão. E após a morte, ele se divide. A Bíblia diz que o corpo voltará para o pó de onde veio. Não precisa ser muito inteligente para você saber que todo ser humano que morre, ele é preparado e sepultado, e a terra vai comê-lo. Isso é eu, é você, é qualquer um. Porque todos que nasceram aqui vão morrer. Com pandemia ou sem pandemia. Eu e você vai partir desse mundo de alguma forma. Agora, o mais interessante, irmão, não é você partir dessa terra. É o que vem depois dessa vida. Porque a Bíblia diz que ao mundo está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo.
Você se preocupou com o juízo final? Você está preocupado com o julgamento de Deus que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20? Você está preocupado com o que está escrito lá a respeito de você, no livro da vida? Será que você tem se preocupado com o que hoje tem escrevido a seu respeito lá? Não responda para mim não, porque a Bíblia diz assim: examine-se, pois o homem é assim mesmo. Muitos me chamam de louco, irmão, eu não sou louco não. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha alma. Sábio é aquele que busca a Deus e teme a Ele, porque a Bíblia diz assim, ó, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não teme a Deus, comece a temer e comece a ser sábio. Se você não se preocupa com a sua alma, comece a se preocupar. Se você não quer, comece a meditar e a buscar a Deus, enquanto você pode. Porque a Bíblia diz, aleluia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoca a Ele enquanto está perto. Porque sabe que mais de meio milhão de pessoas, você sabe disso, desceu a sepultura. Aí você pode ser o próximo, irmão. Porque para morrer basta estar vivo. Ninguém escapa da morte, ninguém. Aí é uma coisa que ninguém escapa. Nem da morte, nem do julgamento. Nem de um reino espiritual. Porque nós somos seres espirituais habitando em uma matéria carnal, perecível. A matéria vai descer para o pó, como eu disse, e vai voltar a ser adulto. Vai voltar a ser bom. Mas a Bíblia diz que o sopro, que é o Espírito de Deus, que ele tem tirado de muitos, volta para Deus que o deu. E a alma, ela vai morar em um lugar eterno, irmão. E você vai decidir o caminho que vai trilhar. Porque existem dois reinos espirituais, que é o céu e o inferno. O caminho do céu é Jesus Cristo, como eu já falei. O caminho do inferno é o mundo, é o seu pecado. É o mundo. A Bíblia diz no livro de Tiago, aleluia, que todo aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Agora imagine, se Deus expulsou o seu anjo de luz, chamado Lúcifer, que se tornou o diabo, Satanás, porque se tornou inimigo de Deus, imagine, e mais uma terça parte dos anjos, imagine o que ele vai fazer com o ser humano, que não se preocupa de buscar a Deus em nenhum momento da vida, de pedir misericórdia a Deus, de pedir perdão pelos seus pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram, irmão? Porque nós somos herdeiros do pecado de Adão e Eva. Pecado hereditário, ele entra em todo ser humano que se torna de criança para nós. É o pecado da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. A criança não tem inocente por quê? Não tem pecado por quê? Porque ela vive na dispensação da inocência. Mas o ser humano se tornou adolescente, ele conhece o caminho certo e o errado. Ele o pecado hereditário de Adão e Eva. Só Jesus perdoa esse pecado. Só Jesus limpa o ser humano desse pecado. Através desse pecado, irmão, vem o pecado da soberba, do orgulho, da prepotência, dos vícios, da idolatria, da feitiçaria, das violações, das pelejas, das dissensões, das contendas, que é tanto pecado, irmão. Mas Jesus, ele ama o ser humano, ele ama o pecador, e ele quer libertar o pecador. Você precisa ouvir essa palavra, irmão. Nós podemos ver que todo mundo confia em uma gota de vacina que não sabe por que foi enviada. Tome sua vacina, fique à vontade. Porque também Deus levantou cientistas também para cuidar do ser humano. Mas creia primeiramente em Deus. Livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 121 está escrito assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Você está vivo hoje porque Deus teve misericórdia de você. Porque Ele permitiu tantas coisas. Porque a humanidade, tempos e mais tempos, ela precisa levar uma chacoalhada de Deus. Isso é desde o princípio. O pecado da humanidade tem sido tão grande, irmão, que o ser humano tem aborrecido a Deus que Deus tem vergonha de ter criado o homem novamente. Antigamente ele destruiu o ser humano com o dilúvio. E ele disse a Noé, Noé, eu me envergonho de ter criado o homem. E ele hoje não é diferente, irmão. Ele está com vergonha de criar o ser humano. Só que agora ele é misericórdia por causa de Jesus e por causa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele, aleluia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é que eu e você sejam bons irmãos. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Porque ela se renova cada manhã. O ser humano precisa reconhecer que existe um Deus Todo-Poderoso, um poder supremo, que ainda tem misericórdia e ainda permanece fôlego de vida dentro de você e de mim. Deus, Ele está enviando o Filho dele, irmão, Jesus Cristo novamente. A primeira vinda de Cristo foi como misericórdia, foi como amor, foi como perdão dos pecados. A primeira vinda de Cristo, irmão, foi, aleluia, por amor ao pecador, à humanidade. Livro de João, capítulo 3, versículo 16 a 20. A palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua alma vai ter uma vida eterna, ou no céu ou no inferno, irmão. Ninguém escapa dos reinos espirituais. Existem dois reinos espirituais esperando as almas. Um é o céu, o outro é o inferno. O caminho do céu ainda está aberto, irmão. O caminho do céu é Jesus Cristo. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim a ser manso, a ser humilde de coração, e encontre descanso para as vossas almas. Não é para o corpo, não, é para a alma. Porque o corpo é o mundo, nós teremos a função. Ele tem descanso para a sua alma. O Batista apresentou Jesus lá no Rio Jordão como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem que vir até Jesus. Ele diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua cruz e siga. Jesus quer ser prioridade da sua vida. Ele disse: aquele que ama seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus negócios, mais do que a mim, esse não serve para ser meu discípulo. Jesus tem salvação para você, tem. Mas ele quer que você tenha uma atitude de fé, de temor e de obediência. Jesus te ama, mas ele quer que você ame ele de volta. Ele disse: aquele que me ama fará as obras que eu faço. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Jesus te ama, ele deu uma prova de amor para eu e para você e para toda a humanidade, se entregando como sacrifício naquela cruz. Para que o portão, para que, aleluia, o caminho do céu da misericórdia fosse aberto para a minha e para a sua alma. Pronto. Jesus disse assim, ó, aleluia. Não, você vai ficar na minha frente ali. Jesus disse: Já pegou já? guardará os meus mandamentos. E qual é os mandamentos de Cristo? Os mandamentos de Cristo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Colocou o Pai como prioridade. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Obedeça a Jesus, obedeça os mandamentos, confesse a Ele como Senhor e Salvador com as suas palavras, para que Ele possa colocar em você o Espírito Santo,
para que ele possa perdoar os seus pecados e lançar no mar do esquecimento, para que ele possa escrever o seu nome no livro da vida, para que no grande dia do julgamento, como eu acabei de citar, aleluia, que haverá um grande tribunal, aleluia, está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15. João me escreveu lá em Apocalipse, ele diz: eis que vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E foram colocados diante do trono, grandes e pequenos. E o que estava sentado sobre o trono abriu um livro, os livros da vida. E cada um foi julgado segundo as suas obras, segundo o que estava escrito nos livros. Versículo 15, para você ter uma ideia do reino espiritual terrível que está preparado para quem não tiver escrito no livro da vida. Versículo 15 de Apocalipse 20. A Bíblia diz assim: mas todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Você está vendo a Bíblia? O amor de Deus, profecia de Jesus. A palavra fazendo comichão nos ouvidos. Profecia de Jesus. Eu falo na direção do Espírito Santo aqui. Mais de 80% das pessoas que estão raiva por ouvir a palavra de Deus. Aqui. Deus me revelou corações de pedra. E se pudesse, dava uma surra no pregador. Agora saiba que eu não sou culpado não. Eu sou só mesmo tranquilo. Agora, Senhor, eu estou escrevendo. Até os seus pensamentos já do céu. Até os seus pensamentos. Sabe que é o pecado do pensamento. É o pecado das palavras. Mas tem um pecado mais sério que esse, que não tem perdão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha que eu estou cheio de Deus aqui, cheio do Espírito Santo. Eu estou em 7 meses pegando essa palavra pelo Brasil, matando minha carne. Não estou brincando não. Se você quiser conhecer, Projeto Cristo é Vida no YouTube. Tem uns 600 vídeos lá. Vim de capital, com recurso próprio. Eu não quero um real de ninguém. Eu sou profeta da última aliança. Eu digo, é tempo de buscar a Deus. Porque senão você vai ficar na terra com o anticristo. Com o falso profeta, com a besta e com mais 200 milhões de demônios. Jesus disse, depois da aflição daquele dia, o sol vai escurecer, a lua não dará as cores, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Você acha que está ruim com a pandemia dessa aí? Isso aí é fichinha perto do que está para vir, irmão. Haverá terremotos que balançarão as cidades do mundo inteiro. 200 milhões de demônios serão soltos para perturbar o ser humano. Jesus disse que os homens chorarão como se estivessem com dores de parto. Ele disse: haverá tão grande aflição como nunca houve, nem tão pouco há de haver. Ninguém quer pregar mais essa palavra da verdade, não. Tem um monte de mercenário aí, fariseus, falsos profetas, pregando essa palavra para ficar rico. Mas as obras dele também estão sendo escritas lá no livro da vida. O sacrifício de Jesus foi para salvar o ser humano do fogo do inferno. E por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A porta do céu está aberta a Jesus Cristo. Ele deixou a sua porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e assará postagem. Mas a porta do inferno também está aberta, irmão. É o mundo. A Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final é caminho de morte e essa porta é eterna. Olha que o inferno não foi preparado para você não, nem para mim. Ele foi preparado para castigo do diabo e seus anjos. Do falso profeta e da besta. O ser humano vai para lá porque não quer entrar no caminho da salvação de Jesus. Jesus disse: eu sou a luz que viu ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É pregado sobre o caminho do céu, mas o ser humano prefere o caminho do inferno. É pregado sobre a verdade, mas o homem prefere a mentira. É pregado sobre a luz, mas os homens preferem as trevas.
Por que será isso, irmão? É porque o ser humano é voltado, meu irmão, para o reino carnal. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, o espírito Cara, em vez de ficar quieto ali, fica andando pra ir pra A cá. Bíblia diz assim, Para quieto ali. Deus é espírito. E ele quer que os Não, mas você entra aqui pra ficar de boa. Espírito, e em Você verdade. entra aqui, ó. Filhão, muito obrigado, viu? Deus abençoe, viu? É nóis, pai. Tá bom, meu filho.